Café com Destino, papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Sejam bem-vindos, mais um Café com Destino. Hoje, segunda-feira, começando uma nova semana, uma nova série, de segunda a sexta. Nós estamos aqui no Café com Destino às 6h57 da manhã, te levando a um novo nível de entendimento, de sabedoria, uma nova visão de mundo, para que você possa ampliar tua consciência e agora ter poder de tomada de decisão, ter fé suficiente para avançar, ter coragem para continuar. Agora você ter uma caixa de ferramentas para poder resolver seus próprios problemas e não ficar terceirizando, colocando a culpa nos outros. O Café com Destino é uma escola de vida. Na escola, você não aprendeu o que tem que aprender para lidar com o dia a dia. Você aprendeu MMC, MDC, raiz quadrada, tabela periódica. Eu não estou desfazendo disso, não. Mas você não usa todo dia. Lidar com pessoas você usa todo dia. Lidar com dinheiro é todo dia. Lidar com situações difíceis. Lidar com problemas e ter que resolvê-los, não dá para fugir dos problemas. Ou seja, o que realmente você precisa para o dia a dia, ninguém te ensinou. Para isso existe o Café com Destino. Por isso, eu, Thiago Brunet, quero ser teu professor de vida e quero que você seja um aluno, uma aluna fiel aqui do Café. Para você estar fixo como nosso aluno aqui, oficialmente, você precisa estar inscrito nesse canal, inscreva-se nesse canal. Você precisa estar lendo um dos nossos livros, Princípios Milenares, Especialista em Pessoas, Emoções Inteligentes. Um dos nossos livros, são 9 livros publicados. Você escolhe um para ler. E você também, lá na bio do seu Instagram, na apresentação do seu Instagram, onde tem seu nome, você pode colocar lá aluno ou aluna do Café com Destino e o emoji do cafezinho. Assim, oficialmente, você se torna um aluno do Café com Destino. Como é que tá, Teixeirinha? Tá na paz? Vamos começar com força total hoje. A gente vai entrar numa série muito poderosa, que vai abrir tua mente e vai acabar com as tuas desculpas. O nome da série dessa semana é Não é Deus, é Você. Como assim, Thiago? É isso mesmo. Sempre que dá algo errado na tua vida, você fala, foi Deus, por que Deus deixou? É Deus isso, e tal. E se foi você? Você que plantou errado e está colhendo agora? Você que tomou um caminho que não era para tomar? E se Deus te direcionou para um lado e você decidiu ir para o outro, como Jonas, que Deus manda ele para Nínive e ele vai para Tarsis? E se foi você? Então, nós vamos, essa semana, aprender a parar de dar desculpas, a parar de culpar os outros, a parar de jogar na conta de Deus e assumir a nossa responsabilidade. Porque os resultados de verdade só virão quando a gente assumir a nossa responsabilidade. Nós temos milhões de alunos no Café com Destino. Mais de 3,5 milhões de alunos estão inscritos nesse canal. Mais de 100 mil alunos assistem diariamente o Café com Destino. E eu preciso te desafiar a ser uma pessoa melhor. Eu preciso te desafiar a ser uma pessoa que cumpre seu propósito na Terra. Isso não vem só com aulinha, não. Às vezes vem com confronto, como é o caso de hoje. Hoje eu quero te confrontar e falar que nem sempre você está certo. Nem sempre você toma as decisões certas. Nem sempre você está com a razão. E às vezes você tenta colocar na conta de Deus algo que foi você que plantou errado. Foi você que tomou a decisão. Olha, nessa série nova, nós vamos acabar com essa sabotagem de você terceirizar quando algo dá errado, sabe? A culpa é do fulano, é do cicrano, foi o diabo que armou para mim, ou foi a vontade de Deus, não tem como fugir da vontade de Deus. Você coloca suas desculpas para tentar amaciar o problema que você criou e o resultado negativo que isso produziu. Mas eu quero que você seja uma pessoa frutífera, produtiva. Para isso, você tem que aprender a ser repreendido. Uma das coisas que eu mais ensino no Método Destiny, eu quero profetizar que você um dia vai fazer parte do Método Destiny, você vai passar por uma das nossas turmas, é que o poder da repreensão, que é um princípio milenar, acelera 10 vezes o teu crescimento. 10 vezes, gente, é muita coisa. Agora, no final de julho, de 24 a 26 de julho, nós vamos ter a próxima turma do Método Destiny, a 22ª turma do Método Destiny. Você não pode ficar de fora. 12 princípios milenares são compartilhados em 3 dias de treinamento profundo. Você precisa estar com a gente, tá? De 24 a 26 de julho, Método Destiny. Bom, quantas vezes você já disse ou pensou, se Deus quisesse tal coisa, ia acontecer na minha vida.
tal coisa aconteceu de errado, é culpa de Deus, porque Deus esqueceu de mim. Deus não lembra mais de mim. Deus me abandonou. Será que é Deus que está te abandonando ou você que está colhendo os frutos do que plantou no caminho? Será que Deus se esqueceu de você ou você tomou decisões sem consultá-lo? Até quando você vai ficar colocando a culpa em quem está aqui só para te ajudar? A gente pode ver que muitas vezes nós culpamos a Deus por algo que a gente decidiu. Relacionamento. Você não pediu opinião para ninguém, não consultou a Deus em oração e quis casar, quis morar junto, quis viver a tua vida. Aí quando tudo começa a dar errado, a culpa é de Deus. Você nem pediu orientação a Deus, nem conselheiro você procurou, quanto mais Deus. Vida financeira. Quantas pessoas fazem tudo errado na vida financeira, não sabem investir, não sabem prosperar, não sabem negociar, não sabem vender. E aí começa o negócio não vai para frente e fala, Deus abençoa todo mundo, mas não me abençoa. Como assim? A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas? É você quem está errando em alguma coisa. Olha só, um estudo publicado pela Journal Personality and Social Psychology apontou que, diante de consequências negativas, o ser humano tem uma tendência natural de transferir a culpa para pessoas, para um sistema ou até mesmo para Deus. Então aqui, um estudo feito numa universidade americana, num jornal de personalidade e psicologia social, apontou que diante de consequências negativas a gente tende a terceirizar a culpa, a colocar a culpa em alguém. Ou numa pessoa, ou no sistema. O Brasil não presta, esse governo não presta, sempre terceirizando, ou até mesmo em Deus. Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou, Deus não está nem aí para mim, eu não sou filho de Deus e por aí vai. Agora, vamos ler Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Diz assim: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, certamente é isso que ele colherá. Ou seja, não dá para zombar de Deus. Como é que você zomba de Deus? Está aqui na Bíblia, quando você acha que você vai plantar e não vai colher. Ou vai deixar de plantar e do nada vai aparecer uma colheita para você. Não é assim. A gente planta para colher. A gente faz para ter resultado. Então, diante de uma aula dessa, posso te dar um conselho? Compartilha com o máximo de pessoas agora. Tem muita gente que nessa segunda-feira precisa acordar para a vida, tomar esse tapa, esse confronto e mudar de vida. Compartilha com o máximo de pessoas, joga esse link aqui da aula de hoje nos seus grupos de WhatsApp, tira um print, posta no seu Instagram, começou mais um Café com Destino, anuncia para todo mundo que essa aula aqui é para confrontar, mas para melhorar a vida de muita gente. Ou seja, esse versículo de Gálatas 6,7 deixa claro que a colheita é nossa, baseada na atitude de plantar. Se você deixou de plantar, não tem colheita, e se você plantou errado, tem colheita ruim. É assim que funciona a vida, ué. Não adianta a gente inventar a história. Tiago, capítulo 1, versículo 14. Livro do apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 14. Cada um, porém, cada pessoa é tentada pelo próprio mau desejo. Em algumas versões diz concupiscência, que são os maus desejos. Sendo por esse arrastado e seduzido. Ou seja, por que nós fazemos o mal? Por que nós decidimos errado? Por que nós escolhemos coisas ruins? Por que a gente entra em ambientes que a gente jamais deveria se aproximar? Porque cada um de nós é tentado pela nossa própria concupiscência, pelos nossos próprios maus desejos. E se a gente cede esses maus desejos, a Bíblia diz que nós somos arrastados e seduzidos por ele. E a gente só faz besteira. Então a luta não está fora, a luta está dentro de nós. A luta está aqui, ó, no interior. E não é Deus quem está nos tentando, são nossas próprias concupiscências, nossos próprios desejos. Esses desejos nascem como, Teixeira? Pelo que você vê e pelo que você escuta. O que você vê e o que você escuta alimenta suas concupiscências, alimenta seus desejos, e é isso que vai guiar a tua mente para o mal se você não cortar a comunicação. Se você não for muito criterioso com o que está vendo, com o que está escutando. Adão, por exemplo,
é um exemplo bíblico de alguém que tentou transferir a culpa. Isso aqui é clássico. Essa história de Adão. Deus chega para ele e fala assim, Adão, por que você comeu do fruto? Eu não te falei para não comer? O que ele fala, Teixeira? Ué, Senhor, fui eu não. Foi a mulher que tu me deste. A culpa é tua de ter escolhido a mulher errada para mim. Ele tentou botar a culpa em Deus. Ou seja, em Gênesis 3,12 diz, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu fruto dessa árvore e eu comi, Senhor. Ele tentou transferir a culpa para a mulher e para Deus. E Deus aceita até os teus fracassos, mas nunca as tuas desculpas. Deus sabe lidar até com as tuas quedas, mas não com as tuas desculpas e terceirizações. Sabe o que Deus faz com Adão? O expulsa do paraíso. Não porque ele caiu, mas porque ele transferiu a culpa. Porque ele não aceitou, ele não se arrependeu, ele não resolveu. Quem terceiriza a culpa o tempo todo não cresce, não se desenvolve, não avança. Nós precisamos aprender na aula de hoje que parou o tempo de desculpa e parou o tempo de botar a culpa em Deus. A Bíblia diz que todas as coisas, gente, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todo o plano de Deus é de bem. Jeremias 29:11. Eu tenho planos de bem e não de mal. Não tem como você falar que Deus planejou o mal para você. Não tem base bíblica para isso. Deus até permite situações difíceis para te apertar, para extrair o melhor de você. Mas o mal ele não planeja para você. Ele sempre tem um livramento, ele sempre tem uma resposta, ele sempre envia uma provisão, ele não chega atrasado, mas você no desespero toma decisões, toma atitudes que estragam as coisas, que estragam o futuro. E aí o escape que Deus te daria, você tentou dar um jeitinho antes e termina mal. Aí vai colocar a culpa em Deus? Chega de colocar a culpa em Deus. Qual o problema de você ficar colocando a culpa em Deus? Primeiro, que é uma injustiça, você colocar a culpa em quem não tem. É uma burrice você colocar a culpa em quem não fez nada, em quem está do teu lado só para te ajudar. Segundo, você paralisa o teu crescimento espiritual, porque quando você começa a transferir culpa, ao invés de crescer em fé, você é abatido pelas desculpas. O medo, a dúvida, a insegurança toma conta de você. Terceiro, você começa a fechar teus ouvidos para aquilo que Deus queria te ensinar. Deus queria te ensinar através daquele problema, Deus queria te ensinar através daquela dificuldade, mas você tentou fazer sozinho, ao invés de parar para escutar Deus, pedir conselho, pedir direção, se reconectar com Deus através da oração, da leitura da palavra, do jejum. Não, você tentou fazer do teu jeito. Plantou errado, vai colher. E a outra coisa também, quando você começa a colocar a culpa em Deus, reforça o vitimismo, o coitadismo de eu não mereço, isso não é para mim, eu estou assim porque eu vim da família que eu vim, eu sou pobre, eu sou pequeno, eu sou isso, eu sou aquilo. Chega de vitimismo, chega de coitadismo. Para isso você tem que parar de reclamar e colocar a culpa em Deus. Então como é que você muda essa mentalidade? Como é que você assume o protagonismo da tua vida e começa a avançar debaixo do que está escrito, ou seja, debaixo das direções milenares? Você precisa mudar a forma de pensar. Então, número 1, você precisa começar a assumir a responsabilidade pelas suas ações e decisões. Assumir a responsabilidade pelas suas ações e decisões é o ponto número 1 para você parar de colocar a culpa nos outros. Não, fui eu que decidi, fui eu que tomei essa decisão aqui. Tem coisas na minha vida, eu vou confessar para vocês, que eu estou passando uma situação tão difícil e às vezes eu nem oro pedindo nada para Deus, só porque eu sei que aquilo que eu estou passando é colheita de algo que eu plantei errado. Isso aqui é aquilo que eu fiz e agora eu estou colhendo. A única coisa que eu peço para Deus é misericórdia, que Ele abrevie o tempo, mas eu sei que eu não tenho como escapar da colheita. Então tem gente orando para Deus livrar de coisas que é simplesmente colheita do que foi plantado. Como é que Deus vai te livrar se Ele não pode quebrar o princípio de plantar e colher? É um princípio eterno, é um princípio milenar. Você precisa aprender que Deus não vai interferir quando você escolheu a quebra de um princípio. Você vai ser quebrado agora pelo princípio, porque você o quebrou, e Deus não vai interferir. Ele vai ter misericórdia da tua alma, Ele quer a tua salvação ainda assim, mas tem coisas na terra que a gente vai ter que passar, porque a gente quebrou o princípio.
A gente passou por cima do que deveria fazer. Então, primeiro, número 1, assuma as responsabilidades pelas suas ações e decisões. Número 2, presta atenção. Deus te deu o poder, a capacidade de escolher. Você tem uma livre decisão, escolha. Está na tua mão escolher o futuro, decidir o que vai fazer hoje. Deus te deu essa liberdade, essa livre agência para você poder fazer o que tem que ser feito. Mas presta atenção, a liberdade da escolha não te imuniza da consequência do que você escolheu. Então presta atenção, eu tenho liberdade para escolher, mas eu não estou imunizado da consequência do que eu escolhi. Então, por isso, um dos melhores conselhos que eu posso te dar, além de parar de culpar Deus, além de mudar sua mentalidade, de assumir sua responsabilidade pelas suas ações e decisões, é escolha bem a partir de hoje. Decida muito bem a partir de hoje. Consulte a Deus antes de tomar suas decisões. Peça conselho aos teus conselheiros, aos mais velhos, aos que te amam, aos que têm mais experiência que você. Peça sabedoria para agir antes e não depois para ficar consertando o erro. Peça sabedoria para agir antes e não depois para ficar consertando o erro. Agora, uma das formas que você tem também de mudar a tua mentalidade é aprendendo com o que já errou. Gente, já errei, já tomei a decisão, já estou colhendo, agora eu quero melhorar. Então vamos aprender com os erros para a gente nunca mais seguir esse caminho. Qual foi o caminho que eu tomei para parar nesse erro aqui? Qual foi o caminho que eu tomei para gerar essa consequência ridícula, absurda que eu estou vivendo agora? Eu nunca mais vou seguir esse caminho. Então, como eu falei, Deus não vai te condenar para o inferno, mas não vai te livrar da colheita que você plantou. Então você tem que saber reconhecer o Senhor, como diz em Provérbios 3, em todos os seus caminhos. Você precisa reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos e Ele vai te direcionar. Se você reconhece Deus em tudo que você faz, Deus te direciona e você erra menos. Aliás, com Deus você não erra. Então, para que continuar culpando a Deus se a gente pode agora assumir a responsabilidade de trabalhar com Deus? Deus faz a parte dele e você faz a sua parte. Qual é a parte de Deus, pessoal? O impossível. Aquilo que o homem não pode fazer. Revelar o futuro, fazer milagre, abrir porta que estava fechada, curar a enfermidade, dar uma virada financeira em algo que seria impossível, uma provisão. Isso tudo é com Deus. Agora, o plantio é com você, o trabalho certo é com você, o trabalho assertivo, as decisões e escolhas da vida é com você, então você precisa fazer a tua parte. Você precisa ser responsável pelo que está decidindo. O Café com Destino de hoje é um alerta para todos os nossos alunos e alunas que a vida tem consequências. Não é viver do jeito que quer, lá vão ter e no final Deus me abençoa. Não é assim, não. De Deus não se zomba. Nós lemos, tudo que o homem semear, ele vai colher. Então você precisa, a partir de hoje, estar ultra focado, ultra focada em organizar a tua vida para tomar boas decisões, para fazer o que precisa ser feito do lado do bem, só para colher coisas boas, praticar os princípios milenares, praticar a palavra, para se aproximar da eternidade e de tudo que Deus tem para você na terra enquanto a eternidade não chega. Não é na bagunça. É pelo que está escrito. É por isso que eu preciso te desafiar a ser um aluno do Método Destiny. Agora, de 24 a 26 de julho, nós vamos para a 22ª turma do Método Destiny. É 3 dias de muita transformação. É 3 dias de muita cura. É 3 dias de muita libertação. Você precisa estar no Método Destiny. É uma necessidade. Se tornar um especialista em princípios milenares é uma necessidade para quem quer ter paz, ou seja, não quer mais estar perturbado em nenhuma área da vida, e prosperidade, ou seja, quer ter liberdade e não sentir mais falta de nada na vida. Se você quer paz e prosperidade, você precisa aprender os caminhos que são os princípios milenares. Isso eu te ensino de 24 a 26 de julho no Método Destiny imperdível.
o Método de Júlio. Imperdível, tá bom? E eu quero lembrar também, já que a gente está dando alguns recados, que agora 4 de julho está chegando, nós temos o grande encontro. O encontro é pela primeira vez psiquiatria, filosofia e teologia se encontrando para discutir a dor da humanidade, o futuro da humanidade, o sofrimento humano, sentido de vida, propósito, riqueza, empreendedorismo, saúde mental, assuntos que você precisa dominar em áreas diferentes para viver melhor, empreender melhor. Vai estar conosco Augusto Cury, o psiquiatra mais lido do mundo. Luiz Felipe Pondé, um dos maiores filósofos da atualidade. E eu, Thiago Brunet, defendendo a teologia. Ou seja, a psiquiatria defende as emoções, a filosofia defende a razão e a teologia defende a fé. 3 visões completamente diferentes, 3 profissionais completamente diferentes, te dando respostas. 5 horas de imersão, das 4 da tarde às 21 horas, aqui na nossa linda Casa de Destino. Com muita excelência nós vamos te receber, muito confortável para essas 5 horas de imersão com essas mentes brilhantes, imperdível. Estamos nos últimos ingressos, é baratíssimo, né? 200 e poucos reais para você ficar 5 horas nessa imersão. Está acabando os ingressos mais baratos, você precisa correr para adquirir o seu ingresso. R$ 297 reais para você ter 5 horas de imersão com Augusto Cury, com Luiz Pondé e comigo aqui na Casa de Destino. Tá? Entra no link agora, adquira o seu ingresso. Então fica aqui nossos recados dessa segunda-feira. Eu desejo paz e muita prosperidade. Essa semana nós vamos falar muito sobre esse tema. Não é Deus, é você. Tem coisa que não foi Deus, foi você. Eu quero trazer a responsabilidade para você essa semana. Eu quero mostrar que Deus sempre vai fazer a parte dele, que Deus é imutável, que Deus não mente, ele não é filho do homem para que se arrependa. Deus sabe fazer as coisas. Se está dando errado, tem a ver com você. E eu vou te provar essa semana nessa série poderosa sobre não é Deus, é você. Então prepare o teu coração, compartilha com todo mundo, dá o like no vídeo se você gostou da aula de hoje e comenta aqui agora no chat online de qual cidade você está falando, de qual cidade. Quero muito conhecer você, saber de onde você está falando, eu adoro conhecer nossos alunos. E não esquece que 4 de julho tem o encontro, psiquiatria, filosofia e teologia se encontrando aqui no dia 4 de julho. E de 24 a 26 de julho, Método Destiny, também aqui na Casa de Destino. Eu faço votos de paz e prosperidade e até amanhã, às 6h57 da manhã.